Quais são os alimentos que mais nos engordam? Se você deseja tomar um suco de frutas saudável, prepare-o você mesmo. Todos os que são industrializados, inclusive os que são chamados de 100% naturais, contêm açúcar, corantes e conservantes que prejudicam o organismo. Vários estudos falam sobre os piores alimentos para consumo. É verdade que tais alimentos calóricos são prejudiciais, mas tudo depende das proporções e da frequência com a qual os consumimos. O ideal é que evitemos tais alimentos, eliminando-os de nossa alimentação, para que possamos perder peso, reduzir o colesterol e ganhar mais energia durante o dia. Fazendo isso, sem dúvida, estaremos dando um grande passo importante para melhorarmos significativamente nossa qualidade de vida. Os alimentos calóricos que mais engordam. Os 12 alimentos que têm a maior capacidade de nos engordar, segundo a Universidade de Harvard, são os seguintes, de maior ou pior gravidade. Batata frita. Aquelas consumidas em restaurantes de fast food, famosas em todo o mundo por serem deliciosas e até viciantes. Pessoas que comem batatas fritas assiduamente podem engordar quase que 1,5 kg por ano. Ou seja, preparar a batata frita em casa é um pouco mais saudável do que comê-la na rua. Batatas tipo chips. O tira-gosto por excelência em qualquer situação, como cinema, reuniões ou simplesmente aquela opção para quando se tem fome entre as refeições. Este tipo de alimento contém muita fritura e sal, por isso, faz com que ganhemos muito peso. Além disso, é um alimento que não sacia a fome, o que faz com que comamos enormes quantidades. Refrigerantes açucarados. Beber todos os dias 1 copo ou 2 de refrigerante pode fazer com que não apenas ganhemos peso, como também aumentemos os níveis de glicose em nosso sangue significativamente. Não importa se o refrigerante é ou não jet, de qualquer maneira será prejudicial à saúde. Carnes não processadas. Carnes processadas, embutidos. Assim como as salsichas, este tipo de carne contém grandes quantidades de gorduras saturadas, calorias, sódio e corantes. Não são saudáveis para nenhuma faixa etária, e não é aconselhável consumi-las. Gorduras trans. Muitos dos produtos que encontramos à venda nos supermercados contêm gorduras trans, que são extremamente maléficas para a saúde. Este tipo de gordura é encontrado principalmente em alimentos congelados, processados e prontos para consumo. Batatas. Sem considerar o tipo de preparo desde tubérculo tão popular em muitos países, um prato de batatas por dia causa problemas no organismo, tais como estômago pesado e falta de saciedade. Doces e sobremesas. Biscoitos, tortas, produtos de padaria etc., são ruins para a saúde, porque contêm muita quantidade de açúcar e gorduras. O melhor, depois das refeições, é comer frutas. Grãos refinados. Como, por exemplo, o arroz, outro dos alimentos mais consumidos no mundo, por seu preço e rendimento. O problema não está no cereal em si, mas no processo de branqueamento do mesmo. Nada que seja branco é bom, porque indica que não é natural. É preferível que se consuma o arroz integral, ou yamane. Alimentos fritos. Deixando de lado as batatas, que já citamos antes, os demais pratos fritos em óleo também são prejudiciais, principalmente aqueles que comemos em restaurantes. O ideal é que aqueles alimentos que geralmente fritamos
Se possível, passem a ser grelhados, cozidos, empanados, etc. Sucos de fruta industrializados, incluindo aqueles que trazem em suas especificações a informação de serem 100% naturais. A realidade é que nunca são, pois estes sucos contêm muita quantidade de açúcares, que os desqualificam como saudáveis. A maioria deles possui corantes e conservantes extremamente maléficos para a saúde. Manteiga. Está comprovado que os consumidores de manteiga ou maionese apresentam mais acne ou gordura na pele, por exemplo, assim como níveis de colesterol no sangue mais altos. Outros alimentos ruins. Além dos 12 alimentos que listamos anteriormente, podemos adicionar outros, aos quais é aconselhável não consumir com muita frequência. São eles: macarrão, principalmente os preparados à base de farinha branca. Uma quantidade moderada uma vez por semana não nos prejudicará, mas quando consumido todos os dias, e com molhos ou cremes, bem como queijos e condimentos gordurosos, sim. Todos contêm calorias e carboidratos que nos fazem engordar. Temperos para saladas ou carnes. Neste grupo de alimentos encontramos a maionese, o ketchup, a mostarda, o molho Caesar, dentre muitos outros. Por exemplo, que o chocolate amargo contém mais cacau, e não é tão prejudicial, se consumido com cuidado e moderação, é claro, mas os demais chocolates, geralmente mais comerciais e baratos seguramente, são prejudiciais por conterem conservantes e adoçantes. Evite a qualquer custo o chocolate branco, que contém químicos, gorduras e açúcares em excesso. Os alimentos que menos engordam. Do outro lado do ringue, encontramos os alimentos sem ressalvas para consumo, ou seja, podemos consumi-los na quantidade e quando quisermos. São eles: peixes brancos ou azuis, dourado, pescadinha, pargo, merluza, bacalhau, etc. Todos muito bons, pois não contêm carboidratos e nem gorduras e oferecem ao organismo elementos importantíssimos, tais como o ômega 3 e o fósforo. Carnes magras, tais como as de peru e frango, sempre sem gordura, e de preferência grelhadas. Mariscos e crustáceos, ameijoa, camarão, ostras, lula, santola, etc. Possuem pouca gordura, tal como os peixes, e são ricos em iodo e zinco, proteínas de ótima qualidade e poucos carboidratos. Legumes, lentilhas, grão de bico, soja, ervilhas, etc. Nos oferecem zinco, fósforo, ferro, magnésio e muitas vitaminas. Possuem proteínas também. Frutas. Todas aquelas que sua imaginação permitir, se lembra, com exceção da banana, das uvas, do coco e do marmelo, pois possuem muitos açúcares. As demais frutas oferecem água e antioxidantes ao organismo, o que as torna ótimas aliadas em dietas de emagrecimento. Imagens oferecidas por Arsa K.R., Stu Spivak, Grandiocan, Jessica Mers, Sami Centelha, João Lou, Christopher